E com o clima se demonstrando benéfico ao desenvolvimento dos canaviais, a Stonex elevou suas estimativas de produtividade em relação ao valor projetado no relatório de janeiro. Sendo assim, o TCH tonelada de cana por hectare estimado para a safra 23-24 ficou em 76,7 toneladas por hectare, crescimento de 5% em relação ao projetado para a safra 22-23. Mais detalhes, então, sobre essas estimativas para o açúcar e etanol. A gente fala agora com o especialista de inteligência de mercado de açúcar e etanol da Stonex, Felipe Cardoso. Oi, Felipe, prazer revê-lo aqui em nosso programa. Esse relatório que acabou de sair, inclusive, nos conte, né? Começamos aí pela produção da cana-de-açúcar, esse termômetro que a gente coloca em relação à produção aí de cana por hectare. Quais foram, digamos, essas dinâmicas, esses movimentos que elevam aí, trazem esse incremento de 5%, além, né, da boa condição climática? Bom dia para você. Bom dia a todos que nos assistem. Exatamente, o principal fator que trouxe para a gente essa revisão favorável ao TCH dos canaviais do Centro-Sul foi principalmente o clima. O clima que aconteceu desde o ano passado, então a gente teve um 2022 bastante chuvoso, um início de 2023 nas mesmas condições e também as perspectivas de acontecimento do El Niño a partir do segundo semestre de 2023. Então a gente passou por 3 períodos aí sendo bastante influenciado pelo Laninha, que foi um processo que trouxe secas e invernos mais intensos para o Centro-Sul, mas a gente tem uma probabilidade alta de acontecimento do El Niño a partir do segundo semestre de 2023. E o El Niño ele traz aí um volume de chuvas bastante acentuado para a nossa região, e isso favorece o desenvolvimento dos canaviais, favorece o incremento de TCH. Então, por isso que a gente trouxe o TCH que passou de 76 para 76,7 agora nessa nova estimativa da Stonex. É maravilhoso, né, essa notícia, porque a gente vê o setor sucroenergético como um todo, que enfrentou um período bastante desafiador aí nas últimas safras, em especial também por consequência das questões climáticas. A gente tem observado hoje, na abertura aqui também do nosso programa, a gente falou do início do outono, então, de fato, começa hoje aí por volta das 6 horas da tarde, horário de Brasília. E claro, né, deve ser um período conforme aí estimativas, inclusive da Climatempo, que é a nossa base aqui, que traz uma neutralidade climática e no último trimestre ali do ano indica então a previsão do fenômeno El Niño, que traz então mais chuva para as regiões que, inclusive lá do sul, que a gente estava precisando e muito, né, que enfrentaram aí 3 safras de adversidades climáticas. Agora colocando a produção de fato do açúcar, né? O açúcar que está numa demanda global bastante interessante, né, Felipe? Esse ritmo deve continuar intenso e também favorecendo os preços. Como é que vocês fizeram essa análise? Isso, exatamente. O açúcar ele tem passado por estoques globais bastante apertados, o que tem favorecido a alta nas cotações internacionais, principalmente no açúcar bruto em Nova York, e isso favorece aqui o crescimento do mix de açúcar para essa próxima safra. Então a gente estima um mix em 46,7%, em janeiro a gente tinha projetado em 46%, mas essas novas dinâmicas no mercado internacional favoreceram as altas nos preços, então a gente estimou um crescimento aí de 0,7 pontos percentuais do mix projetado anteriormente. Então, ele fica em 46,7%. E aí, também entrando agora no contexto global, por que, que o açúcar deve permanecer favorecido? A gente tem reduções em safras importantes, como, por exemplo, a Índia, que devido ao alto volume de chuvas que incidiu na região no final do ano passado, tem reduzido essa produção de açúcar aí devido à queda de produtividade nos canaviais. Então a gente tem um estoque mais apertado na safra 22-23 global do açúcar, consequentemente altos preços, e isso faz com que as usinas priorizem a produção de açúcar em relação ao etanol no comparativo entre safras brasileiras. Então a gente tem esse crescimento no mix açucareiro que favorece aí a produção de açúcar, que deve dar uma aliviada no mercado global de açúcar, agora nesse segundo trimestre de 2023, quando as usinas devem entrar firme na produção do adoçante. Perfeito. Só para ficar bem focado aqui, quanto que deve ser esse percentual de mix açucareiro, né? A projeção então para essa safra? De Em média? 46,7%.
um aumento de Uhum. quase 1% em relação à safra atual, que a gente está projetando em 45,8%, que já é um crescimento em relação a 21, 22. Sim, perfeito. Agora sobre o etanol, né? Qual que é a análise que a gente pode fazer? Em relação ao etanol, a gente entende que o etanol ele deve continuar, pelo menos agora no curto prazo, num período de competitividade com a gasolina bastante apertado. Então, apesar da volta dos impostos que começaram agora no início de março, a gente ainda tem uma paridade próxima ou acima de 70%, principalmente no estado de São Paulo, que é o principal consumidor, e isso deve ainda deixar a demanda pelo hidratado bastante enfraquecida. Então, por isso que a gente tem esse mix de açúcar crescendo. Porém, o etanol ele deve ganhar mercado a partir do segundo semestre, quando a safra estiver mais intensa, com uma oferta maior de etanol, os preços tendem a cair na bomba, e isso deve favorecer essa paridade. Um ponto de destaque bastante importante para o mercado de etanol é a produção a partir do milho. A gente estima aí um crescimento, a gente estava estimando em torno de 5,5 milhões de metros cúbicos para a próxima safra. A gente deu um incremento sutil para 5,7, mas ainda tem espaço para chegar até 6 milhões de metros cúbicos. Então, esse crescimento do etanol de milho tem sido evidenciado safra a safra e tem ganhado cada vez mais relevância no centro-sul brasileiro. Exatamente, temos noticiado isso também ali no Centro-Oeste, né? Usinas praticamente inteiras ali motivadas que estão movimentando muito o setor de milho, tanto da produção quanto a essa questão do consumo, né? Por conta do etanol produzido a partir dessa matéria-prima, o que tem sido aí bastante favorecido, sim, pelo mercado. E claro, nesse ano, né? Um ano de bastante expectativa para o nosso milho, mais uma vez, que a gente deve atingir o número 1 no ranking das exportações mundiais dessa cultura. Então, os olhos todos voltados para a cultura do milho, sim, de fato, também a questão do etanol e, claro, como falamos há pouco, sobre a questão também de olho na cigarrinha do milho, que é a doença que mais afeta hoje os produtores dessa cultura que está em plena semeadura em todo o país. Muitíssimo obrigada, então, Felipe, por toda a sua análise. Voltamos a nos falar aí em outras oportunidades. Obrigada, um excelente dia. Uma excelente semana a todos, eu que agradeço o convite. Bom dia. Obrigada.